O que me vem à mente quando falamos de Moçambola? Hoje não estou aqui para julgar nem para acusar ninguém, quero apenas partilhar a minha opinião e refletir consigo sobre este assunto. Há uma coisa que para mim se tornou cada vez mais evidente quando observo o futebol moçambicano. Moçambique tem talento, tem jogadores com qualidade e tem uma população apaixonada pelo futebol. O problema é que todo esse potencial não está a ser transformado numa estrutura capaz de produzir resultados consistentes. Quando falamos de futebol nacional, não podemos analisar apenas aquilo que acontece dentro das quatro linhas. É preciso olhar para a forma como o futebol está organizado e principalmente para o papel da Federação Moçambicana de Futebol. Na minha opinião, um dos maiores problemas do nosso futebol é a falta de uma visão de longo prazo. Muitas vezes parece que o futebol moçambicano funciona em ciclos. Há um momento de entusiasmo quando os Mambas conseguem um bom resultado. Há uma grande mobilização quando aparece uma geração promissora, mas depois de tudo, volta ao normal. Falta a sensação de que existe um projeto contínuo com objetivos claros para desenvolver o futebol nacional durante os próximos 5, 10 ou 15 anos. Uma federação forte não deve aparecer apenas quando há jogos de seleção. Deve estar presente na formação dos jovens, no desenvolvimento dos treinadores, na melhoria das competições nacionais e na criação de condições para que os clubes consigam trabalhar. É aqui que vejo uma das grandes fragilidades do futebol moçambicano. Nós continuamos a produzir jogadores num ambiente que muitas das vezes não oferece as melhores condições para que esses jogadores atinjam o seu verdadeiro potencial. O talento aparece, mas o sistema nem sempre consegue acompanhá-lo. E isso acaba por criar uma situação preocupante. Dependemos demasiadamente da capacidade individual de alguns jogadores. Quando aparece um jogador acima da média, esperamos que ele resolva tudo. Quando temos uma boa geração, esperamos que essa geração consiga levar os Mambas mais longe. Mas um futebol forte não pode depender apenas de uma geração talentosa. É necessário construir um sistema que continue a funcionar mesmo quando uma geração termine. Outro problema que considero importante é a dificuldade que o futebol moçambicano tem em transformar talento em oportunidades internacionais. Moçambique tem jogadores com qualidade, mas ainda temos pouca presença regular nos grandes mercados do futebol africano e internacional. Enquanto outros países conseguiram criar uma verdadeira fonte entre os seus campeonatos nacionais e os grandes clubes estrangeiros, nós ainda parecemos depender muito da sorte, dos contactos individuais e das oportunidades que aparecem pelo caminho. E isso prejudica diretamente a nossa seleção. Quanto mais jogadores competem em campeonatos fortes, mais experiências adquirem, mais exigências enfrentam, mais evoluem. Uma relação nacional não se fortalece apenas com discursos motivacionais ou com mudanças constantes de treinadores. Fortalece-se quando existe uma base de jogadores que chegam à seleção com experiência, ritmo competitivo e preparação de alto nível. Por isso, quando os Mambas não conseguem alcançar determinados objetivos, acredito que é um erro procurar sempre um único culpado. O treinador pode cometer erros, os jogadores podem ter más atuações, os clubes podem enfrentar dificuldades, mas existe uma responsabilidade maior na construção de todo o sistema. E é precisamente nesse ponto que a Federação Moçambicana de Futebol precisa de ser mais questionada e principalmente mais exigida. Não estou a dizer que tudo o que é feito pela Federação está errado. Seria injusto afirmar isso. Mas acredito que o futebol moçambicano precisa de uma estratégia mais ambiciosa, mais profissional e mais consistente. Precisamos de olhar para o futebol como um projeto nacional e não apenas como uma sequência de competições e de jogos da seleção. Precisamos de investir mais na formação, melhorar a qualidade das competições, desenvolver treinadores, fortalecer os clubes e criar melhores condições para que os nossos jogadores possam chegar a outros mercados. Porque no final, o que está em causa não é apenas ganhar um jogo, é construir um futebol capaz de competir de forma consistente, é fazer que um jovem moçambicano tenha um caminho claro desde o momento em que começa a jogar futebol até o momento em que pode tornar-se profissional.
é criar uma estrutura que não depende da sorte ou do surgimento ocasional de uma geração talentosa. Na minha visão, Moçambique não sofre de falta de paixão pelo futebol. Também não acredito que o nosso maior problema seja a falta de talento. O que falta é transformar esse talento numa estrutura forte e sustentável. E essa transformação exige liderança, planeamento e uma visão de longo prazo. A federação tem um papel central nesse processo, mas também os clubes, os treinadores, os jogadores, os empresários e todos aqueles que fazem parte do futebol nacional. O futebol moçambicano tem potencial para crescer muito mais. A questão é que, enquanto continuarmos a trabalhar apenas para resolver os problemas do presente, vamos continuar a repetir os mesmos problemas no futuro. Na minha opinião, o verdadeiro desafio dos Mambas não começa no dia do jogo. Começa muito antes. Começa na forma como organizamos, desenvolvemos e pensamos o futebol moçambicano. Enquanto essa base não for verdadeiramente fortalecida, vamos continuar a ter talento suficiente para sonhar, mas estrutura insuficiente para transformar esses sonhos numa realidade. Bom, se você tem uma opinião melhor sobre o nosso futebol, deixe nos comentários. Considere deixar seu like. Isso ajuda muito o canal a crescer e o vídeo a chegar para mais pessoas. Valeu demais, fique com Deus e até breve.